Meta. Além. Noia, mente. Metanoia. Além da mente. Além do pensamento. Mais longe do que estou. Muito mais do que sou. Novas ideias. Novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Está no ar mais um novo, um inédito, um especial episódio do podcast Metanoia e você está convidado a partir de agora expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que os novos episódios são lançados toda terça-feira, exatamente. Terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado no nosso portal. Lembrando que você pode acessar tudo que a gente tem, todos os nossos conteúdos, direto lá no nosso site, portalmetanoia.com. Fica o convite também para você mandar um e-mail para a gente, se você tem algo a falar, uma crítica, um convite, um pedido, enfim, podcastmetanoia@gmail.com. Lembrando que se você quiser, você pode seguir o nosso perfil no SoundCloud e no iTunes para receber em primeira mão as notícias dos novos episódios que são lançados. Direto para o tema de hoje, a questão do sofrimento. Por que sofremos? Um tema interessante que vamos expandir a mente sobre hoje com eles, convidados que já estão à mesa. Ismael Cardoso, bem-vindo mais uma vez, bem-vindo de volta. Obrigado por aceitar nosso convite para expandir a mente mais uma vez ao nosso lado. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui. Sou ouvinte assíduo aí do Metanoia. Legal. E para mim é fantástico estar aqui com vocês. Legal. Bem-vindo. Felipe Tonasso. Bem-vindo, Felipe Tonasso. Obrigado, estou visitando vocês aqui, né? É quase uma visita, Felipe Tonasso. Depois de uns... As pessoas sentem falta de você, Felipe Tonasso. Recebo muitas cartinhas. Cartinhas. Tô brincando, mas olha, é bom demais estar de volta. Eu nem sabia que o Ismael, por exemplo, já tinha vindo, olha só. Tá vendo? Você não tá escutando a gente, Tem que acompanhar, né? Ele não tá ouvindo, Lucas. Eu não tô conseguindo ouvir todos, né, toda semana. E para você que ouve a gente toda semana, é uma alegria voltar para cá para discutir isso com vocês. E esse tema em especial é um tema bem interessante para a vida religiosa. Sofrimento é uma realidade que a maioria dos crentes tem dificuldade de lidar. E acho que vai ser bem bom esse bate-papo. Bom estar de volta, Lucas. Legal. Visitando. Boa. Felipe Tonasso, eu vou deixar que você apresente quem está ao seu lado. Quem está do seu lado, Rapaz, Felipe eu não sei Tonasso? se eu vou saber apresentar do seu jeito, mas eu sei que é tenta lá. Rodrigo Maciel tá aqui agora. Aí, sabe por quê? Porque aí eu não falo mais e você não fica bravo comigo, isso aí. entendeu? Eu vou não jogando pros fico bravo convidados. com ninguém, cara. Eu achei engraçado o Tonasso falando porque ele tem a língua um pouquinho presa. Aí quando ele jogou o rorô, ficou sem um assoviozinho assim. Na verdade, não é língua presa. Já me disseram que minha língua é folgada. Folgado. Boa. É, porque ela ocupa os espaços. Foi uma fonoaudióloga que falou isso. Combina bem com Eu acho você. que folgada é a fonoaudióloga que falou isso. Muito bom. Bem-vindo, Rodrigo Maciel. Tamo aí. Que Deus nos abençoe. Nos dê a paz dele para que a gente possa compartilhar aquilo que ele quer falar, Sem não o dúvida. que a gente quer falar. Amém. Bom, falando de sofrimento, eu fui atrás de, na verdade, algumas coisas que chamam a atenção. E eu tava na internet preparando o tema e peguei algumas notícias que são recorrentes na nossa página, caem sempre na frente. Eu queria ler algumas delas que mostram que esse sofrimento que a gente se depara, ele é praticamente diário. O primeiro deles, manchete da Globo.com há algumas semanas. Ex-lutador de 22 anos é preso por estuprar filha de 2 anos e enteada de 9 anos. Pesado. Aí depois eu peguei uma outra. A morte do menino Rian Gabriel, de 4 anos, que foi baleado há 2 semanas, pode não ter sido aleatória. Uma investigação de agentes da inteligência da polícia do Rio de Janeiro aponta para um atentado específico dos traficantes contra a família do traficante Paulo Orlando dos Santos, pai de Rian, ou seja, traficantes matando uma criança para se vingar de um pai.
Fora esses casos que a gente tem visto de microcefalia, que tem assustado o país, a destruição da cidade de Mariana, em Minas Gerais, com o vazamento da lama tóxica da Samarco. A lista é grande. A lista é grande, não para. Explosão de homens-bomba agora na Bélgica, enfim. Não para e a cada dia cresce mais, infelizmente. E aí a primeira pergunta, com esses exemplos, com tantos outros que muita gente tem na cabeça, se Deus é bom, por que a gente sofre? E aí, Rodrigo? Quer começar? Essa pergunta é cavernosa. Essa pergunta é o dilema, né? A pergunta de 1 milhão, né? Cara, eu diria o seguinte. Eu vou tentar fazer uma ponte com um entendimento a respeito de como Deus trata o pecado da gente. A pergunta que fica é: Deus, ele se esquece do nosso pecado ou ele decide não se lembrar mais? Então, quando a gente fala se Deus ele se esquece do nosso pecado, a gente está falando que é quase que um acidente de percurso. É algo que não funcionou legal na cabeça de Deus, que faz ele com que de fato ele se esqueça de algumas coisas. A Bíblia diz que Deus, quando ele perdoa o nosso pecado, ele não se lembra mais. É uma escolha, não se lembrar mais daquilo que eventualmente a gente cometeu de pecado contra ele, aquilo que a gente errou contra ele. Por que eu quis fazer esse paralelo trazendo da questão do perdão do pecado de Deus para a questão do sofrimento? Porque eu acho o seguinte, tem um texto bíblico, está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, de 19 a 24, diz o seguinte, ó: Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, eu lembro também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha confiança. Então, observar esse texto aqui e ver que existem coisas na vida da gente que a gente não vai conseguir se esquecer. Que da mesma forma como Deus abençoa justos e injustos, as coisas ruins também acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Mas a grande diferença está, tem coisas que a gente não vai conseguir se esquecer. Mas existem coisas que a gente deve se lembrar. E toda vez que a gente enfrentar eventualmente um sofrimento, porque a sua pergunta foi se Deus é bom, por que a gente sofre? Então talvez esse texto venha dizer pra gente que o sofrimento ele é parte natural de homens bons ou homens ruins, independente de Deus ser bom ou Deus ser ruim. Tem até um outro texto bíblico, que é um texto de Paulo. Ele vem dizer o seguinte, ó. Está em 2 Coríntios 7, eu não sei exatamente o verso, mas está em 2 Coríntios 7 aqui, porque eu peguei um versículo um pouco maior, mas ele diz assim, ó: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Assim, se escrevi, não foi por causa do que cometeu erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por vocês mesmos como são dedicados a nós. Ou seja, existem 2 tipos de sofrimento, segundo o texto bíblico aqui: o sofrimento que te leva à morte e o sofrimento que te leva à vida. O sofrimento que te leva à morte é aquele que, cara, você quer morrer depois daquele negócio. Por que você quer morrer? Você quer morrer porque, no fundo, você não quer ser prejudicado. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê que existe um tipo de sofrimento que produz vida. Os caras estavam chateados porque Paulo tinha escrito uma carta para eles, em Coríntios, mandando ver, falando um monte de coisa errada que eles estavam fazendo, e eles ficaram tristes por causa disso. E o sofrimento começou a assolar eles nesse sentido. Cara, a gente está se esforçando tanto e não está dando certo. Mas no fim, esse sofrimento produziu neles coisas boas, como esperança, perseverança, entre várias outras coisas. Então assim, por que Deus, sendo bom, permite que a gente sofra? Na verdade, Deus quer que a gente sofra mesmo. Porque talvez uma das principais formas de a gente aprender algumas características de Cristo seja sofrendo.
Se a gente tivesse uma vida repleta de coisas somente boas, como a gente seria semelhante a Jesus, cara? Sem ter oportunidades de sofrer como ele sofreu. Percebe? Então, se Deus é bom, por que a gente sofre? Na verdade, é porque ele é bom que a gente sofre. A gente só sofre porque Deus é bom, cara. E isso ensina pra nós que, ao olhar pra Deus e saber o quanto bom ele é, aí eu posso me lembrar dessas coisas, e no dia que eu sofrer, no dia que meu sofrimento estiver me consumindo, eu vou poder me lembrar das coisas boas que Deus fez, como Jeremias fez aqui e relatou em Lamentações 3. Eu vou poder me lembrar das coisas boas que Deus fez. E isso vai produzir, esse sofrimento vai produzir em mim mais perseverança, mais garra, mais vontade de ir a fundo. Porque a sensação que eu tenho, cara, é que é o seguinte: se a gente não sofre, eu penso diferente. Se a gente, às vezes, se dedicar a alguém, para se dedicar às coisas, por exemplo, você está sofrendo muito com a sua família, porque a sua família pisa muito na bola com você em relação a alguma coisa. Cara, essa é a principal oportunidade de você se dedicar mais. A gente só se dedica àquilo que a gente está sofrendo muito, cara. E aí você trouxe 2 textos aí, eu não queria prolongar tanto minha fala, porque eu estou falando pra caramba, mas você trouxe 2 notícias aí, tipo, terríveis, sobre que acontece na humanidade, que infelizmente estão se tornando cada vez mais comuns. E aí você pensa assim, cara, sofrimento, cara, o que a gente sofre, cara? É porque no final é o seguinte, às vezes eu olho essa notícia e penso assim, cara, isso pode me atingir, cara. Isso aí pode, cara, e se um dia acontecer comigo esse negócio do meu filho ser estuprado, cara? E aí, no fim, você tá pensando, o seu sofrimento, a sua dor, tá em função de você não se prejudicar amanhã. Porque se a sua dor, seu sofrimento fosse esse que produz vida, você não ia se contentar simplesmente olhar para aquilo tudo e falar, ai, cara, que horrível. Você queria fazer o quê? Fazer a diferença. Para tentar, de alguma forma, mudar o cenário. Então você acha, Rô, e aí puxando Ismael e Fê também, a chave para começar a entender e começar a conviver com o sofrimento de uma forma mais, entre aspas, saudável, é conhecendo realmente quem Deus é? Porque sem conhecer ele vai ser impossível de lidar com o sofrimento do mundo, a morte, a fome, a doença e etc. Pode falar. Se você me permite, o Rodrigo estava falando e já estava rodando aqui na minha mente, dar uma linkada um pouquinho com o podcast de reino, né? Que não ouviu, volta lá, ouve, porque a questão do sofrimento tem a ver com o reino que nós estamos inseridos e com o reino que nós viemos trazer, que o Cristo veio trazer por meio de nós, né, para cá. E Paulo, em 2 Coríntios 12, no verso 10, fala assim, ele fala de coisas que trazem sofrimento a ele por viver em amor a Cristo, né? Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco é que sou forte. Complementando aquilo que o Rodrigo falou, né? Deus às vezes nos dá a oportunidade, apesar de nós estarmos inseridos já no mundo, né? Que é um mundo mau, né? É um reino, né? É o reino, esse mundo jaz do maligno, as escrituras dizem isso. Ele nos dá a oportunidade de passar pelo sofrimento que ele passou para entender como que é o reino. Todas as coisas que acontecem aqui são anti-reino de Cristo. Elas são contrárias. E quando a gente tenta viver esse reino, quanto mais a gente tentar viver esse reino, mais a gente vai sofrer aqui. Só que eu estava até ouvindo aquilo, Adoradores, aquela música onde o Fernando Iglesias canta. Ele fala assim, na tua palavra existe o vale da sombra da morte, né? Que é a parte da angústia, mas tem a promessa, né? Estarei contigo sempre, né? O sofrimento não é um sofrimento que você está largado, né? Você tá amparado, você está com alguém. Isso serve para você crescer. Vou voltar lá na primeira pergunta para a gente construir esse pensamento. Vocês já deram até na minha opinião, quando eu estava ouvindo aqui, tentando articular o que vocês estavam falando, teve até uma frase do Rodrigo que escapou assim. Você falou assim: Deus quer que a gente sofra. Essa frase fora do contexto assusta, né? Eu trocaria ela dizendo assim, Rodrigo, com toda a liberdade que eu tenho com você, Deus permite que a gente sofra, tá? Não é desejo de Deus ver um filho sofrer. Isso eu não posso dizer porque contraria toda a Escritura. Mas Ele permite que a gente sofra, como realidade do mal que a gente vive. Primeiro, porque a gente não está vivendo no mundo que Ele sonhou, né? Ele tem um projeto original para o mundo, e esse não é o projeto original do mundo. A prova diz que quando Jesus entra nessa história, Ele chora.
Ele chora quando vê a morte de um amigo. Quando Lázaro está morto, ele chora vendo Marta chorar. Ele se compadece de uma multidão com fome. Ele tem piedade das pessoas. Ele fala, isso aqui não é o mundo que eu sonhei, né? E esse dilema que o Lucas propôs é muito interessante. Em 341 a.C., Epicuro já tinha feito esse dilema, que é o seguinte: se Deus é bom e é todo poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? E aí ele faz uma pergunta: se ele é bom e todo poderoso, ele deveria evitar o sofrimento, porque ou ele é todo poderoso e não é tão bom assim, por isso ele não evita o sofrimento. Ele é todo poderoso, ele pode evitar, mas ele não é tão bom assim, ou seja, ele permite. Então ele não é tão bom, então ele não pode ser Deus. O outro lado não, ele é bom demais, só que ele não é todo poderoso, então ele não pode evitar o sofrimento, ele não consegue. E aí também ele não pode ser Deus. E aí o dilema propõe na síntese assim: se Deus... aliás, Deus não pode ser bom e todo poderoso, essa é a ideia. E aí eu vou trazer à tona aqui o que C.S. Lewis fala no livro dele chamado O Problema do Sofrimento. Fiz uma série sobre esse tema aqui na Nova Semente e falei muito sobre esse livro, chamou O Problema do Sofrimento. Você que se interessa em ler aí pode ficar de indicação para você ler. E ele vai tratar de duas causas interessantes que tem a ver com o amor de Deus. Primeiro, que o amor perfeito, a gente já falou muito isso aqui, né, Rodrigo, nesse podcast de amor. O amor, ele implica em liberdade plena. Liberdade plena. Só ama aquele que é livre para dizer que não quer amar, né? Deus tem que deixar o ser humano realmente livre para fazer escolhas. E isso foi a implicação do amor dele. Foi tanto amor, ele deixou tão livre que ele correu o risco, e sabia do risco, da gente negar esse amor. E ele ainda assim pagou a conta. Eles vão negar e eu vou amar profundamente para que ainda assim valha a pena a minha escolha de deixá-los livres para me amar ou não. Então Deus não quer um amor robótico, Deus não quer um amor manipulado, né? Deus não é carente desse amor, Ele quer um amor que escolhe amar. E a segunda coisa, Lucas, tem o livre-arbítrio do ser humano e tem a questão das leis da natureza, que elas são literalmente rígidas. As leis da natureza, elas são leis criadas por Deus, onde eu digo, sempre dou esse exemplo, se eu me jogar de um prédio, a lei me diz que eu vou cair de lá. E a gravidade vai dizer que eu vou me estrepar todo no chão. Então, existem algumas leis que Deus não vai interferir. E quando Ele interfere, a gente chama de o quê? De milagre. Sinal, porque foi sobrenatural. Ele interviu numa lei natural, e numa decisão humana. E pode acontecer. Agora, dizer assim, por que Deus não evita, por exemplo, daquele acidente de carro, né? Por que Ele não evitou aquele acidente de carro? Porque se a pessoa estava embriagada, escolheu fazer isto, e se a lei diz que se um carro bater com outro e chocar numa velocidade X vai ter um estrago maior, isso acontece, é o que o Rodrigo falou, acontece para justo e para injusto. E é até interessante a gente pensar nisso, que muitos crentes assim, que creem em Deus, falam assim, olha, nossa, Deus me livrou, né? Na minha frente engavetou 25 carros e o meu foi liberto. E os outros 25? Sim. Né? Por que não foram libertos? Assim? Eles não são crentes, então eles não têm fé, ou o anjo não protegeu os 25. Então, tentar colocar Deus como aquele que ordena o mal, ou que fica manipulando o mal para ensinar a gente, eu não concordo. Eu vejo que o mundo é mal, como o Ismael falou, o mundo é mal, e Deus continua sendo bom. E a gente tem que entender que para a Bíblia o sofrimento é uma coisa constante. O próprio Cristo não só sofreu, mas disse que a gente ia sofrer. E ele falou, o sofrimento faz parte, aí eu vou trazer o Rodrigo à tona, da escola da vida. Ou seja, você vai ter o privilégio de sofrer como meu filho sofreu. Porque você vai aprender, sim, no sofrimento, algumas virtudes e algumas qualidades que a gente só aprende na dor. Sim. Então eu diria, Lucas, conhecer a Deus é fundamental? É fundamental. Por quê? Para ter esperança de que esse sofrimento é passageiro. Porque sem Deus, você pode até lidar com o sofrimento. Você pode lidar com fuga, você pode lidar com terapia, você pode dar um jeito. Mas com Deus você tem algumas convicções que te deixam inabaláveis, sabe? Com Deus você consegue entender que o sofrimento ele é real, ele acontece de repente na sua vida, mas ele é passageiro, tem data de validade. Ele tem data de validade. E eu vou citar um texto que fala disso. Paulo vai dizer o seguinte: de todos os lados, a gente é pressionado, mas a gente não fica desanimado. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, que é o que você falou, Ismael. A gente pode passar pelo vale, mas não está abandonado. Abatidos, mas nós nunca somos destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, que é esse sofrimento.
né? Mas para que a vida de Cristo também seja revelada no nosso corpo. Percebe? Então Paulo fala isso em 2 Coríntios 4, 8 a 10. Essa ideia do sofrimento é sofrer conhecendo Deus, é sofrer com esperança. Sim. Sabendo que Ele tem um propósito na minha vida e que eu posso saber que tem data de validade. Quando você trouxe a... Deixa eu só fazer uma pergunta, só para complementar, para não... Senão a gente vai adiantar, só um segundo. Quando você trouxe a questão do livre-arbítrio... Livre-arbítrio e leis naturais. Exato. Eu recebi o dilema de Epicuro de um amigo. Falou, cara, na verdade ele recebeu de um amigo e mandou pra mim, Lucas, como que eu soluciono isso aqui? Eu falei, cara, aí eu mandei justamente A frase. Não, o sermão que você fez aqui na Nova Semente sobre o sofrimento. Eu falei, escuta isso, vê se isso soluciona. E aí, conversando com algumas pessoas, chegou ao ponto de que, onde chega esse dilema se você vai seguindo tudo que ele propõe? E aí eu quero saber se existe uma resposta para isso, ou se não, enfim, como lidar com essa realidade, que é a seguinte. Beleza, Deus cria o livre-arbítrio, mas se Deus cria e Ele cria um ambiente que teoricamente, e aí me corrija se eu estiver errado, não tem problema, eu tô colocando o que surgiu, um ambiente que teoricamente é perfeito antes da queda, como que em um ambiente perfeito há a possibilidade de surgir algo ruim? Porque ele é perfeitamente livre. O ambiente, mesmo nesse livre também tem essa possibilidade. O ambiente só seria perfeito se ele fosse exatamente o caráter de Deus, a expressão do caráter de Deus. Só Deus é perfeito. Então o ambiente em que Deus cria é a expressão exata do seu caráter. Por isso ele é perfeito. Então Deus é todo amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E amor é perfeita liberdade. Então, se o ambiente é perfeito e é amor, ele também é totalmente livre, porque senão negaria o caráter de Deus. Ele seria um manipulador, um egocêntrico, um déspota, um Deus que cria gente manipulada com marionetes, que fala assim, vou criar, vocês vão fazer do meu jeito, e se não fizer, eu boto fogo em vocês. Não, ele falou, vocês podem escolher me amar ou não. E aí, por ser todo amor, mesmo e todo livre, essa liberdade possibilita que nesse amor surja... Exato. O amor é a possibilidade do não amor. Entendi. O amor é a possibilidade até do sofrimento. Perfeito. E aí, só que Deus resolveu essa conta. Ele não falou assim, vocês vão sofrer, eu vou deixar vocês por aí. Não. O amor e a liberdade implica em vocês escolherem sofrer longe de mim. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou colocar o meu filho aí. Ele vai passar por tudo que ele vai passar. E a Bíblia vai dizer, ele vai tomar sobre si suas lutas, suas dores, suas chagas, suas doenças, seus sofrimentos, para que vocês tenham vida nele. Mas até que ele volte e complete isso como o reino que o Ismael falou, até lá vocês vão experimentar essa escola, essa pedagogia, né, que eu chamo do sofrimento, que gera em nós, segundo o que o Rodrigo falou, algumas virtudes, cara, que se não fosse o sofrimento, jamais a gente geraria. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Generosidade, né? Se você não tem o dom da generosidade, quando você passa fome, ou quando você está apertado, quando você não tem condição de pagar um real para ninguém, precisa de dinheiro, e alguém é generoso com você, você aprende algo lindo, você fala assim, puxa vida, primeiro humildade, você não aprenderia se tivesse tudo na frente. Segundo é assim, puxa, o dia que alguém me pedir e falar, como eu posso ser tão injusto de falar, puxa, quando eu precisei alguém fez, são virtudes que eu só aprendo quando eu preciso, né? A compaixão, por exemplo, quando eu tenho um filho que nasce com alguma necessidade especial, por exemplo, eu tenho compaixão por outras crianças que eu jamais tinha antes, porque para mim o mundo era perfeito. Agora que eu passei por um sofrimento, meu coração se expande, eu sou generoso, eu começo a querer fazer diferença na vida das pessoas, entendeu? Salomão fala isso, e ele fala que a gente tentar, Lucas, encaixar o sofrimento em algumas categorias do tipo mérito ou demérito, aquele cara também, como é a vida dele, a desgraça que é a vida dele, por isso ele mereceu. A gente costuma fazer isso. Sim. Isso é Deus pagando a conta dele, é culpa, né? E Deus não trabalha nessa lógica. A Bíblia vai dizer, o sol, como o Rodrigo falou, nasce sobre justo e injusto, ou seja, a chuva cai na plantação do justo e do injusto. E aí você vê várias coisas legais assim no dia a dia, que eu sempre dou esse exemplo também daquela mulher que é crente, tá indo com a família pra igreja, super fiel na igreja, sabe? Checklist do crente certinho, e tem um tiroteio na comunidade dela, uma comunidade carente, uma favela, tal, tem um tiroteio. O bandido toma 25 tiros, cara. E ele dá entrevista no final dizendo que não morreu, que... E a mulher lá voltou com a família, o filho estava sentado na TV, uma bala perdida pegou a criança de 3 anos de idade voltando da igreja. Percebe? Aí você pergunta, cara, Deus é muito injusto. Pois é, o mal é uma realidade. O Salomão, quando ele fala disso, ele fala assim, Eclesiastes 7,15 fala assim, nesta vida sem sentido, ele fala, eu já vi de tudo, justo que morreu apesar da justiça, e ímpio que teve vida longa apesar da impiedade.
Então não dá pra você ficar assim, tá vendo? Olha a loja daquele ímpio como prospera. O cara trai a mulher, bebe, fuma. Olha a loja dele. Olha a minha loja aqui, sou crente, fiel, devolvo meu dízimo e não vem ninguém na minha loja. Eu sou um miserável, meu Deus não me ama. Por isso é tão importante conhecer a Deus. E aí entra a fé. Perfeito. A fé que não é pra me livrar do sofrimento. A fé que é pra me manter inabalável em meio ao sofrimento. Legal. Eu fico pensando, por exemplo, que isso que o Tonás falou, a questão do amor, né? Por que naquele momento da criação, né, ele surgiu isso tudo, e aí o Tonás disse que é a respeito do... Porque o amor é livre, né? Aí a pergunta que eu me faço às vezes é o seguinte: será que... quantas manifestações de amor seriam possíveis se tudo tivesse dado certo? Seriam visíveis. Veja, o amor estaria ali, Deus é amor, o tempo inteiro. Mas se não houvesse alguém que errasse, porque uma grande manifestação de amor é, por exemplo, a mulher que perdoa o marido que a traiu. Como ela poderia demonstrar o amor abnegado, que abre mão de si mesmo em favor do outro, de maneira intensa, se isso não tivesse acontecido? Percebe? Então, as melhores manifestações de amor acontecem quando, de fato, existe uma situação de sofrimento envolvido. Entendeu? Eu ainda me permito também ainda divergir um pouco do pensamento com o Tonasso aqui, porque para mim virou um pouco essa chave do lance assim, tipo, não, Deus permite o sofrimento ou Deus quer que eu sofra? Deus quer que eu sofra esse sofrimento que gera vida, percebe? Porque é só uma questão de semântica, cara. É uma questão de colocar a frase. A gente não tá discordando, a gente concorda na teologia do sofrimento. Só de frases diferentes. É porque uma frase, quando eu digo assim pra alguém que tá ouvindo a gente agora, Deus quer que você sofra, a pessoa faz uma imagem de Deus. E essa imagem não é correta se ela não tiver todo o contexto. Sim. Quando eu digo, Deus permite ou até quer que você sofra um sofrimento que gere vida em você, para que Cristo seja formado em você, aí eu entendo você. Exato, porque eu ia colocar aqui, por exemplo, uma coisa que aconteceu em casa, assim, com a minha família aqui. Pra mim faz todo sentido até hoje. Eu era muito novo, assim, quem me conhece sabe que eu sou gordinho, que eu gosto de comer. Aí a minha mãe, cara, ela preparou... Minha mãe que deve estar ouvindo a gente agora... O cara tá muito à vontade, né, nessa gravação. A minha mãe, ela preparou, cara, um esquema, assim, que é uma galerinha em casa lá. Ela preparou uns cachorro-quente, assim, uns negocinhos pra gente comer. E ela fez uns pequenininhos, né? Todos pequenininhos, ela fez um grande e colocou bem no meio, cara. Sabendo que eu ia me lascar e eu ia ir pra cima do cachorro-quente grande. Aí, cara, coloquei o cachorro-quente, meti na boca com gosto, sabe? Fui o primeiro a ir pra mesa, assim, pá, peguei o cachorro-quente, taquei na boca. Mano, minha mãe tacou pimenta no negócio, cara. A minha boca ficou ardendo, sabe? Eu nunca mais esqueci dessa lição. Aí eu te pergunto, será que minha mãe queria que eu sofresse? Mas você parou de pegar o maior cachorro-quente da mesa? Eu, em alguns momentos, sim. Eu acho que hoje eu pego menos o cachorro-quente maior da mesa do que efetivamente antes. Mas eu acho que minha mãe, ela permitiu esse sofrimento consciente, porque ela plantou a pimenta lá no cachorro-quente. Ela permitiu esse sofrimento consciente para que eu aprendesse que eu tenho que ser o último a ser servido e não ser o primeiro. Percebe? Deixa eu resolver essa conta aí com uma história bíblica. Pode ser? Pode. O que acontece com Paulo, por exemplo? Paulo, ele tem um espinho na carne, que alguns teólogos vão dizer que é uma doença, né? Uma situação pessoal dele que... Alguns vão dizer até que uma doença nos olhos. Tem várias linhas aí. Mas ele tinha um espinho que era uma dor, né? E a gente pode colocar assim, Deus permitiu essa dor ou Deus queria? Vamos dizer que Deus queria e permitiu. Mas qual era o impacto dessa dor em Paulo? Ele orou, ele diz assim, já orei 3 vezes, ele fala. Essa ideia é um hebraísmo, né? Quando ele fala orei 3 vezes, não é que ele fez 3 orações, é que ele orou constantemente, várias vezes, para tentar Deus tirar aquele negócio dele. E a resposta dele qual foi? Você se lembra? Ela é famosa. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa quando você está fraco. Paulo era um homem que tinha de tudo para se vangloriar, por causa do conhecimento dele, do know-how, do background que ele tinha. E ele foi um dos caras que mais aprendeu a humildade. De falar assim, cara, se a graça dele me basta, ele continua o texto. Então eu vou me vangloriar em tudo que é fraqueza, sofrimento, injúria. Derrama sobre mim para que eu seja forte. Aliás, para que o Senhor seja forte em mim, para que eu experimente tua força. Então, eu entendo você, Rodrigo, nesse sentido. Paulo é um exemplo desse, que Deus não quis tirar o sofrimento, permitiu, e aí, podemos dizer, se ele não quis, ele quis permitir que ficasse. Sim. Certo? Então, mas porque tinha um propósito, porque era um sofrimento para glória dele. Para gerar vida. Para gerar glória, para gerar peso de glória. Ele fala, os sofrimentos de vocês geram um peso de glória eterno. Ele gera um caráter renovado. Ele produz perseverança. Esse é um outro texto de Paulo. Ele produz paciência. Ele produz um caráter aprovado por Deus. E isso é a questão do ciclo do sofrimento, né? Depois eu vou achar o texto aqui para ler, que tem um ciclo legal nesse texto. A gente fala muito sobre amigos aqui, né?
e sobre características de amigos. Eu gostaria de ter a liberdade de dizer que não somente Deus, ele gostaria que a gente sofresse se o sofrimento for para a vida, mas também os amigos, os verdadeiros amigos, devem entristecer uns aos outros. Por que eu digo isso? Os verdadeiros amigos entristecem uns aos outros. Porque é o seguinte, se eu tiver rodeado de pessoas que somente me faz aquilo que eu gosto, somente dizem amém para aquilo que eu digo e concordam com todas as minhas expressões, com todas as minhas teologias, supostas heresias, enfim, se eu tiver alguém que sempre concorda comigo em tudo, eu na verdade não tenho um amigo, eu tenho um vício, cara. Percebe? Eu tô viciado em alguém que me paparique, cara. Agora, se eu tenho alguém que diz pra mim a verdade, e é a verdade, cara, ninguém gosta de ser confrontado com aquilo que pensa, entendeu? Ou com aquilo que faz, né? Agora, o Lucas diz, cara, o Rodrigo, cara, eu não achei que o que você fez foi certo, cara. Acho que aquilo que você falou não foi legal e tal. Cara, você vai sofrer, entendeu? Pô, cara, mas o cara é meu amigo, cara. Tipo, aí você já fica meio mal assim, mas depois você fala, peraí, o cara tinha razão, cara, entendeu? Então você percebe que você não tá. Eu não tô nessa amizade com o Lucas por um vício. Que eu tô viciado na bajulação do Lucas em relação a mim. Mas eu estou agradecido por ter no Lucas alguém que, através do sofrimento, me ensina a ser alguém melhor, cara. Então, eu gosto de ver o sofrimento dessa forma, porque todo mundo já teve situações difíceis de vida, que já precisaram enfrentar o sofrimento. Eu, há 2 semanas, enfrentei uma situação de sofrimento extremo. Estava nos Estados Unidos e a minha esposa aqui no Brasil. E a gente estava muito empolgado com a gravidez que ela teve e a gente estava bastante envolvido nisso. E a gente perdeu o filho, cara. E isso me trouxe um sofrimento absurdo, assim, cara. Me trouxe um sofrimento monstro, cara. Monstro. Nas primeiras horas, assim, eu falei, cara, Deus, por que tipo, esse sofrimento aconteceu justo na hora que eu estava aqui e ela lá, entendeu? Por que não foi no... Tudo bem, poderia ter sofrido, mas por que não foi no dia que eu estava lá? Percebe? E aí, cara, eu aprendi que é o seguinte, nesse processo do sofrimento que a gente passou, vários aprendizados eu absorvi, mas um deles foi o seguinte, cara. A gente tem que aprender a dar mais tempo para as pessoas que a gente ama, entendeu? A gente precisa gastar mais tempo, porque por muitas vezes eu estava fora do país, num curso, num congresso, e por muitas vezes eu me vi num conflito de tempo. E agora, falo com a minha esposa que está numa situação difícil ou atendo o evento? Então, o sofrimento nos permite se dedicar mais às pessoas que a gente ama também, cara. Sabe? Porque é quando a gente olha pro sofrimento e vê que, tipo, cara, se não tivesse acontecido isso, talvez, tipo, cara, eu não tivesse feito nenhuma ligação pra minha mulher nesse período que eu estava lá. Percebe? Então... há sempre um ensinamento dentro de um processo desse sempre, cara, doloroso. Porque tudo aquilo... Porque, olha só, isso tá baseado numa convicção de que Deus é abençoador sempre, certo, Nath? Que ele é bom. Que ele é bom, cara. Deus é bom, ele é abençoador sempre. Então, se a casa caiu, cara, eu tenho que encontrar o que Deus quer me ensinar com isso. Entendeu? Porque de alguma forma existe algum aprendizado pra ser pego lá. Então, nisso que eu queria compartilhar. Pode falar, Não, Lucas. pode ir, Tonásio. Não, eu queria fechar então, esse bloco, vamos dizer assim, Sim. que é uma das ênfases do sofrimento, com 2 textos bem legais. Primeiro que, eu me lembrei que o C.S. Lewis também fala que o sofrimento é o megafone que Deus usa, né? Deus, no meio do sofrimento, ele grita assim no megafone com a gente consegue ouvir coisas e entender coisas que na bonança, na calmaria, a gente não ouviria e não aprenderia. Tem 2 textos, um eu falei que é o ciclo do sofrimento na Bíblia, né? E eu achei aqui, Romanos 5, 2-4, diz assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, a gente também se gloria na tribulação. Aí ele vai dizer por quê? Porque a gente sabe que a tribulação, ela produz primeiro perseverança. Então, quem é atribulado se torna alguém mais perseverante. A perseverança por si, ela vai produzir um caráter mais aprovado. Porque eu sou perseverante, eu persevero, eu vou moldando o meu caráter naquilo. E ela diz, e o caráter aprovado, por fim, produz esperança. E aí ele vai dizer, e a esperança, ela não decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Então ele vai dizer assim, você passa pelo sofrimento para ter perseverança, para ter caráter aprovado, para ter esperança, para jamais ser decepcionado. Né? Para jamais, você sabe que essa esperança vai te trazer uma memória, que é o que o Rodrigo falou lá no início, a memória de que Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Então, no sofrimento, você tem a possibilidade de conhecer mais do amor de Deus. Em outras palavras, é isso. E nessa de conhecer mais do amor de Deus, mais da misericórdia de Deus, você é transformado também. Seu caráter vai sendo transformado. Você se torna alguém mais resiliente. Por exemplo,
Alguém que já passou por pequenas lutas, quando vê alguém passando pela mesma luta, fala assim, cara, eu já passei por isso. Eu sei o que você está passando. Eu já tive o caráter aprovado, minha esperança não foi decepcionada e eu entendi o amor de Deus. E você ajuda a pessoa. Simpatia humana. Quando você passa por grandes lutas, grandes perdas na vida, você também consegue ter perseverança, caráter aprovado e esperança para ajudar pessoas e dizer assim, cara, eu já passei por isso também. Então esses aprendizados são únicos no sofrimento. E aí o último texto que é bem legal, que é Tiago, olha que bacana esse texto, Tiago 1, 2 e 4, diz assim, meus irmãos, aí eu vou falar para você que está ouvindo mesmo, como se fosse para você, né? Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Ele faz uma pergunta, tá assim? E aí você pode estar no seu carro, no seu podcast, correndo agora e dizendo, tá, misericórdia de mim, né? Ok, olha o que ele vai dizer. Então considere isso um motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, e aí vem a ideia de que Deus permite, às vezes deseja que a gente seja provado, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Uau, uau. Legal, né? Então assim, você está sofrendo aí, meu amigo, a Bíblia diz para você... Celebre esse sofrimento, abrace esse sofrimento como transformação, porque quando você estiver provado, não vai te faltar mais nada. Você vai ter conhecido Deus de um jeito que você nunca conheceu. Aí, lembro de Jó, um dos caras que mais sofreu na Bíblia. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar. Depois do que eu passei, agora ele diz, os meus olhos te veem. Eu tenho mais intimidade, eu sei quem é o Senhor, por conta do que ele passou. Perfeito. Pesado. Continuando, muita gente já... nesse ponto do podcast, aí com mais de meia hora a gente conversando, entendeu e talvez concorde e fale, legal, agora eu entendi que eu tenho que aprender. Tipo, bora, vamos sofrer. Vamos, mas se vier, eu não quero sofrer, mas se vier, tô preparado. A fé é pra isso. E aí muita gente vai perguntar, legal, eu tô preparado, entendi o meu sofrimento, entendi que há motivos para eu sofrer, mas por que Deus não acaba com tudo isso agora? Por que isso tudo, esse sofrimento inteiro, meu e do mundo, não acabam agora? E o agora, muita gente fala assim, em breve vai acabar. E a gente crê que sim, está acabando. Mas nós não sabemos exatamente o quanto é esse em breve. O em breve pra gente não é o mesmo em breve de Deus, até porque não existe em breve pra ele, porque ele é eterno e o eterno não tem tempo, o tempo está aqui entre nós. Enfim, como entender, ou qual a resposta para quem... chegou nesse ponto e falou, ok, legal, mas então acaba logo. Beleza, então vamos viver feliz, então. Há uma resposta para isso? Para onde a gente encaminharia esse questionamento? Eu não sei se tem uma resposta, assim, extremamente objetiva do ponto de vista bíblico, né? Talvez eu, Tonás, possa trazer alguma coisa aqui bem legal pra gente. O Pedro ajuda nós, Pedro. Mas eu gostaria de dizer do ponto de vista da convicção. Eu sempre, quando eu encontro alguns questionamentos, assim, difíceis como esse... eu sempre tento confrontar com algumas convicções do reino de Deus. Uma delas é o seguinte, que nós, já falamos várias vezes isso aqui, que nós não somos seres humanos experimentando uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. O que essa convicção traz ao nosso coração em relação a essa pergunta? Que é o seguinte, a nossa vida não se limita nos 100 anos que nós estamos vivendo aqui. Nos 80, 90 anos que eu vou viver aqui. Entendeu? Então, quando eu olho pra minha vida limitada de 100 anos, eu paro, cara, esse sofrimento precisa acabar logo. Mas quando eu olho pra a eternidade, no qual Deus quer que eu viva, aí, cara, 80 anos significa um período de extremamente nada em relação à eternidade. Então, eu não sei por qual motivo Jesus não voltou ainda. Mas eu sei que é o seguinte, o tempo que eu tô passando aqui e o sofrimento que eu tô enfrentando aqui não pode se comparar à glória futura daquilo que Deus tem guardado para nós na eternidade. Perfeito. Então acho que até tem um verso que endossa isso. Paulo fala isso. Que desse literalmente não se compara, não, né? você citou o texto literal. Os sofrimentos do presente não se comparam à glória que está preparada pra gente no futuro. Perfeito. Então eu penso dessa forma, que se existe alguma
alguma deficiência e a gente responder essa pergunta, isso está no fato de a gente limitar a nossa perspectiva de vida ao momento agora, ao momento, à experiência humana. Esse é um ponto legal, tá? O texto, para quem está curioso, é Romanos 8:18, né? Não se compara a glória que será revelada no futuro, esse sofrimento daqui. E a resposta mais bíblica que tem para a demora da volta de Jesus, primeiro que se a gente conhece Deus e confia em Deus, sabe que Ele pode tudo e sabe amar, eu já descanso, ou seja, não tem demora, é o tempo certo. Sempre vai ser o tempo certo. É demora de qual perspectiva? Da minha finitude. Sim. Né? Que enxerga as coisas, ainda mais da minha finitude ansiosa. Porque quando minha internet trava e eu atualizo o WhatsApp, ele demora para conectar, eu já fico maluco. Imagina esperar Jesus voltar, entendeu? Então, primeiro, essa é uma perspectiva. Segundo, o que o Rodrigo falou, a ideia de que realmente a eternidade ela vai responder essas questões. E uma ideia bíblica é que Pedro, em 2 Pedro 3:9, ele vai dizer o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Ele não tarda, né? O termo que é o mais antigo fala, não tarda em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ele fala, pelo contrário, Ele é paciente com vocês. A ideia da paciência de Deus. Para quê? Ele diz, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, a demora de Deus, você não está vendo, mas eu estou pondo entre aspas aqui, né, na gravação, a demora de Deus, ela é fruto do seu amor, ela é fruto da sua paciência, para que a gente consiga, com que todos os nossos irmãos de fé, irmãos da humanidade colocados nessa terra, cheguem ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo Jesus e do seu amor. Isso para mim é fruto do amor de Deus, por isso a fé é tão importante, Lucas. Conhecer esse Deus, só sabe sofrer quem conhece esse Deus, sabe? Porque a gente acha muitas vezes, né, como religioso, e você pode pensar assim às vezes, Israel tinha umas promessas bem malucas, né? Se você for fiel à minha aliança, não vai ter doença, sua sandália não vai gastar, você vai ter comida, abundância e tal. E Deus promete isso. Só que veja, você tem homens na Bíblia que foram super fiéis, extremamente super-heróis de fidelidade, e a Bíblia vai dizer na galeria de Hebreus 11 que eles morreram sem ver a promessa. Aliás, morreram cerrado ao meio, com espada, decapitado. Os caras não tiveram nessa terra o livramento do sofrimento. Mas a Bíblia vai dizer, o mundo não era digno desses homens, porque eles viveram com uma pátria superior, eles tinham uma visão da eternidade que o Rodrigo colocou. Então, quando eu olho isso, eu entendo que o crente que ouve esse podcast, alguém que crê em Deus, muitas vezes acha que a fé é para livrar ele do sofrimento, né? Para que a doença não venha para casa, é para que a perseguição não chegue no lar, é para que não haja falta de nada. E a fé para que isso não aconteça. E eu vou dizer o contrário para você. Muitas vezes a fé é para que quando acontecer num mundo que é mau, que é ruim, porque tem livre-arbítrio e a maioria do mal é causado pela liberdade humana, a gente que escolhe causar o mal, dos crimes que o Lucas leu, todos estavam envolvidos à vontade humana. Um ou outro foi uma questão de mal natural, uma tempestade, uma coisa que sai do... Mas a maioria do sofrimento humano é causado pelo homem, né? A ganância humana. Então, você não pense que o sofrimento e a tua fé é para anular o sofrimento. Pelo contrário, né? A tua fé ela é para te fazer aprender a sofrer. Até um pastor que fala assim, você tem que acontecer com alguém, alguma coisa de ruim que aconteça com o crente. Por quê? Porque ele sabe sofrer, ele sabe o propósito do sofrimento, como passar por ele, sabe que tem um Deus ao lado dele, sabe que a esperança dele não é vazia, sabe que vai acabar. Então não dá para um incrédulo sofrer, porque esse cara vai desesperar, ele vai perder a vida, ele vai se suicidar. Um crente não, ele vai sofrer e falar assim, eu sei o que eu estou passando, Deus seja louvado por isso, a misericórdia dele não tem fim e eu continuo adorando esse Deus. Esse é um cara que sabe sofrer. Então percebe, a tua fé não é para não te fazer sofrer, pelo contrário, é para te fazer saber como passar pelo sofrimento de maneira inabalável. Eu queria propor até uma metanoia aqui, antes do Ismael falar, me veio a cabeça aqui dentro disso que o Horácio falou, tá bem alinhado, a gente tava pensando a mesma coisa, muito legal enquanto ele ia falando. Queria propor uma metanoia aqui, cara, para você que tá ouvindo a gente. Então, tipo assim, a gente falou aqui sobre o sofrimento ser algo positivo da parte de Deus e que, enfim, ele permite o sofrimento ou ele quer que a gente sofra para que nos torne mais aprovados diante dele, mais parecidos com Jesus. Eu queria propor uma coisa para você. Será que a gente conseguiria fazer uma oração hoje? Você que tá ouvindo a gente que quer ter um filho, por exemplo. Será que você consegue fazer uma oração do tipo assim, Deus, não sei qual é a sua vontade, mas se tiver que mandar um filho com alguma necessidade especial, com alguma deficiência, manda pra minha casa, se não tiver outro crente pra mandar, manda pra minha casa que eu sei lidar com isso. É muito difícil. Será que você poderia fazer uma oração do tipo assim, Deus, vai rolar uma demissão em massa aqui no meu emprego agora?
Me põe nesse se meio for aí. da sua vontade, me põe nesse meio aí pra deixar aquele que não crê, o incrédulo que não conhece a Deus, que ele possa lidar com esse respiro, esse fôlego a mais, enquanto eu, que tenho fé, que te conheço, sei que na hora propícia o Senhor vai providenciar todas as coisas. Para mim, a chave dessa oração, Rodrigo, tá numa frase que você falou rápido no meio dela, que é o seguinte: essa oração, ela soa culturalmente insana, né, hoje. Até pra cultura evangélica, principalmente pra cultura do crente. Mas é assim, se essa é a sua vontade, porque Deus vai fazer a vontade dele, a gente tem que ter plena consciência da soberania dele. Porque muitas vezes, e agora eu vou ter que ser bíblico também, Deus quer que a vontade dele seja feita na sua vida de maneira plena, abundante, e você cresça, você prospere, e você tenha de tudo que é de melhor e nada aconteça contigo. Quantas vezes a pessoa fala, puxa, eu me sinto protegido por Deus. Eu me sinto assim, por exemplo. Protegido por Deus, abençoado por Deus, na saúde, na família, no casamento. Então eu não me sinto mal por isso, né? E eu quero estar pronto para quando vier as tempestades. Eu sei que elas vão vir, é uma certeza. Enquanto eu estou nesse mundo, elas vão vir. Então, meu ponto é, se é a vontade de Deus que seja assim, que essa abundância, que essa bonança não roube minha salvação e não roube minha alma. Que eu mantenha a minha alma voltada para a necessidade e dependência dele constante. Porque às vezes, aí eu vou dizer o que acontece com a Bíblia em algumas histórias, quando a bonança, a prosperidade, a calmaria vai roubando tua alma, aí Deus ele tem um método mesmo de permitir que a gente consiga enxergá-lo através de outras lentes. Sim. Então, essa oração para mim, ela soa exatamente insana. Fala assim, se tiver que acontecer, aconteça comigo, se tiver que demitir, que me demita, mas é a oração de quem fala assim, mas faz a tua vontade. Porque veja, Jesus orou assim, cara. Se puder, afasta de mim esse cálice, mas faz sua vontade. E qual foi a vontade? Você vai ter que morrer. Você vai ter que morrer para cumprir o propósito. Então, às vezes, eu tô sendo bem assim aplicativo aqui agora, bem, né, ao ponto, mas quando você orar isso aí e falar assim, faz sua vontade, esteja pronto para a vontade dele, porque depois você não vai ficar reclamando tipo, eu pedi, não é possível, porque você vai falar assim, não é possível que era a vontade dele, só pode ser do capeta esse negócio. Ele fala, não, às vezes Deus faz a vontade dele, porque senão ele diria, não, Jesus então, ou seja, ele poderia ter livrado. Não, cara, você vai cumprir o seu propósito. Então, às vezes, a vontade de Deus ela vai por caminhos extremamente esquisitos, que passam até pelo sofrimento, mas eu acho que o segredo dessa oração é essa, faz sua vontade, Senhor. Também não fica... Porque senão a gente vira um mártir, entendeu? Um crente mártir. Faz tudo de errado acontecer comigo? Não é isso o sentimento. Eu acho que não é isso que eu Não é isso. É o sentimento assim, se for da sua vontade, que eu aceite, que eu tenha coragem e fé para enfrentar. Eu acho que é mais por aí. Antes da gente ir pro último bloco, vamos falar assim, Ismael, você ia trazer alguma coisa? Eu ia só comentar que enquanto eles falavam assim, vi um monte de história na minha cabeça. Conte algumas. De maneira prática, né? Qual que é a vontade de Deus, né, para nossa vida? A gente vai votar. A paz, mas assim. Eu falei rapaz. Rapaz. Rapaz também, mas. Mas que nós nos tornemos verdadeiros discípulos, na sua plenitude. Semelhantes a Cristo. Todos os desastres, tirando os naturais, que o Lucas comentou, que é promovido por um ser humano, ele aconteceu por vontade de quem? Do ser humano. Ou seja, o que a gente fala que o discípulo... A primeira coisa que o discípulo tem que fazer, né? Se ele quer ser um discípulo, ele tem que morrer pro eu. Esse cara gerou sofrimento em outras pessoas porque ele fez a vontade dele. É verdade. É isso aí. No fundo, ele foi egoísta. Entendeu? Ele fez a vontade dele. Porque se ele tivesse fazendo a vontade de Deus, que é o caráter de Cristo, cara, ele jamais geraria sofrimento em alguém. Verdade. Mas o cara que sofre, como vocês estão falando aí já há bastante tempo, cara, que a parte que mais me fascina no sofrimento, e eu tenho aprendido, essa questão de discípulo para mim, eu tenho que confessar que é nova na minha vida cristã. Eu passei alguns anos vivendo como cristão sem sentido. Cara, ser cristão é isso, é ir pra igreja, cara. E depois que eu entendi o que Jesus pede, ele fala assim, cara, você tem que ser como eu. E eu vim aqui, eu sofri porque esse mundo é mau, mas eu vim mudar. Onde eu piso é o reino, né? Que o podcast do reino é o meu favorito. O reino, pra mim, é fantástico. Cara, eu vivi uma experiência, mas eu vou contar uma que foi contada pra mim, que era um paciente terminal de câncer. Que aí você vê... cara, é fantástico. Ele tava na cama já com a parte do rosto coberta, porque o câncer tava tomando ali, etc. E tinha alguns irmãos visitando ele. E ele já estava
já para descansar. E ele solta a seguinte frase, cara, que é fantástica. Cara, o inimigo, ele proporcionou todo o sofrimento para mim, ele tirou tudo. Ele tomou conta do meu corpo, mas ele não pode tomar meu coração. Amém. Cara, Cara, você entende? Aquele cara, o reino que promove o sofrimento de alguma forma, ele não pode vencer. Cristo venceu. Já Estou foi contigo. vencido, né? Já foi vencido. Estou com você. Até Cara, o final. Até o final. A outra experiência foi simples. Há tempos atrás eu era muito focado ainda. Desculpa falar o termo, mas eu era o igrejeiro mesmo, né? Porque eu era de uma denominação, meu pai de outra. Eu falei assim, meu pai não tem fé. Eu levava assim. E eu tinha que mudar a cabeça dele. E meu pai foi cometido por um câncer. Em 8 meses ele foi levado. E eu descobri uma fé numa pessoa que era tão próxima de mim que eu nunca tinha visto. E nesse momento houve a virada de chave na minha vida. Eu entendi o que era a vida cristã. Nossa. Ele não acreditava nada do que eu acreditava. E ele chegou num ponto assim, ó, eu pedi muito para Deus, Senhor, quando ele for, que ele morra à noite, que eu não veja. A gente tinha que ficar no hospital e ele já estava finalizando o câncer de pulmão. E tinha um outro amigo lá e ele falou assim, chama meus filhos. E eu cheguei lá, ele já estava com a boca aberta assim, buscando o ar mesmo. E aí ele ia e voltava porque ele estava meio sedado. E uma hora ele voltou, ele pegou na minha mão assim, ele puxou o ar do fundo. Ele soltou assim, glória a Deus. Cara, eu falei assim, cara, aquela hora eu chorei, falei assim, tá vencido, cara. Esse é o Deus. Nada pode tomar isso, cara. Isso é insano. Isso mudou a minha vida na fé. Porque o sofrimento não pode nos vencer, porque Cristo está conosco, cara. Isso, eu sempre me arrepio porque isso faz parte da minha vida. Foi o meu pai morreu com 49 anos, mas ele morreu salvo. Amém, mano. Cara, é fantástico. Essa é a parte do sofrimento que você consegue. Aí eu não quero me comparar a nada, mas aquela questão que você mencionou, Tonasso. Eu conhecia Deus de ouvir, mas agora eu conheço Deus de ver, porque Ele estava ali. Amém. Testemunha Tá fiel louco. do mestre. Não, é impressionante, cara. Eu ouvi uma menina também, chamada Joyce, uma situação bem semelhante. Fui visitá-la também no hospital. E ela falou essa frase pra mim. Ela falou, olha, eu oro pra Deus me curar. Claro que eu oro. Ele sabe o que eu quero. Não dá pra enganar. Quando eu vou orar, meu coração já tá discernido, né? Mas eu oro pra Ele fazer a vontade dEle. E eu sei que se Ele me curar, ela dizia, vai ser pra glória dEle, pra que o caráter dEle, o poder, o amor, a paciência, a bondade seja manifesta nesse lugar. E se Ele não me curar, ela dizia, e se eu morrer, e ela falou com uma frieza, assim, com uma tranquilidade tão grande, né? Ela falou, também eu vou morrer pra glória dEle, ela falou. E eu vou morrer para que as pessoas entendam que eu nunca perdi minha fé e que o Deus que eu sirvo é um Deus que me ama apesar disso e que para mim a morte não é o fim. E eu tô dizendo para todo mundo aqui, a morte para mim não é o fim. Eu vejo Jesus daqui a pouco, ela falava. Então o negócio que a enfermeira que entrava no quarto, qualquer médico falava, que fé é essa? Que diz que se morrer é pra glória de Deus. Não é uma fé que fica manipulando, brigando com Deus. Não tô dizendo que você não tem que discutir, que abrir o coração, rasga a alma com Deus. Mas quando você fala a vontade dele seja feita, você tá em paz, né, cara? Porque eu acho que o primeiro medo que vai embora da gente quando a gente tá em paz com Deus, o amor de Deus, a Bíblia fala isso, o verdadeiro amor, ele tira fora da gente o medo. E esse medo de morrer, esse medo de perder as coisas, esse medo de não ser pra sempre. A gente tem vários medos, e esses medos assim, que a gente tem de morrer, de perder as pessoas que a gente ama, ou mesmo de perder tudo que a gente tem, isso vai embora, sabe? Com Deus você sabe, não, eu sei que Ele tá comigo. Né? E certamente a bondade e a misericórdia dele vão me perseguir todo dia da minha vida, né? Então, muito legal essa história, cara. Deus seja louvado. É impressionante como Deus ele é completo. Essa história não acaba ali. A gente vai pra sequência, a gente vai pro funeral e a maior parte da minha família não é cristã. E, cara, a família é difícil, né, cara? E as pessoas comentavam e eu ouvia, a ficha do Ismael não caiu. Aí eu pensava assim, a ficha deles não caiu. E aí o pastor ia falar, eu falei assim, pastor... Nossa, foi forte. Não, a minha caiu, a de vocês. Assim não caiu. Eu falei assim, pastor, eu preciso falar. Eu falei assim, se alguém aqui
estiver dizendo a Deus, por favor, mude a frase. Porque isso aqui é um até logo, aí eu abro o texto clássico. É 1 Tessalonicenses 4, né? Que o Senhor voltará, né? Esperança. E eu falo para todos ali. E as pessoas param e ouvem mesmo. E esse é o momento que as pessoas estão de coração aberto. Cara, esse é o agir de Deus. Para se mostrar, né? Ele transforma, olha, é incrível o que vocês estão falando. Ele transforma o sofrimento em bênção coletiva. Ele alcança todos. Cara, eu falo que essa foi uma mudança de chave porque eu entendi o que é Deus ali. Eu tenho escutado bastante Jefferson Pilar, para quem conhece, e ele fala bastante assim, ó, quando as coisas dão errado, é aí que você tem que ver como é que tá a tua fé. E nesse momento eu acho que nasceu minha fé ali. Legal. Esse foi fantástico. Tem um texto, Ismael, que eu sofri uma metanoia recentemente. É até legal a gente falar esse negócio de sofrer metanoia, né? Esse dia eu tava num lugar, numa igreja, e um menino falou: cara, passei por uma metanoia. Eu falei, esse cara deve ouvir metanoia. Porque ninguém usa esse termo, porque metanoia é um negócio que lembra até outras coisas, né? A gente começou a usar, mas enfim, eu sofri uma expansão da minha mente sobre um texto recentemente, faz uns anos aí atrás. Aquele texto que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí, classicamente, esse texto é interpretado na comunidade de fé como assim: tudo que acontece é para o seu bem, tá entendendo? Ou seja, furou o pneu é porque talvez lá na frente você ia bater o carro, você não sabe, então isso é para o teu bem. Por exemplo, alguém terminou com você, fica tranquilo, é pro teu bem, porque Deus tem um marido melhor, Deus tem uma mulher melhor para você. E a gente vai tentando articular as nossas perdas nessa perspectiva. O texto original, ele traz uma outra ideia, que para mim muda bastante. Que não é que tudo que acontece coopera pro meu bem, como se Deus estivesse furando o pneu ou fazendo eu terminar namoro. Percebe? Deus estivesse manipulando isso. A Bíblia diz assim no texto original, e algumas versões traduzem assim já: Deus age por meio de todas as coisas para o meu bem. Percebe? Não são todas as coisas que cooperam para o meu bem. Porque senão você pergunta assim: como que isso coopera para o meu bem? Né? Não coopera. Coopera para o teu mal, você vai ficar mal. Só que Deus age por meio de todas as coisas que são ruins na sua vida para cooperar para o bem, para que o propósito dele seja cumprido. Entre outras palavras, Deus age em meio desse mal desse mundo todo para que ele coopere para o seu bem, para que o propósito de você ser alguém semelhante a Cristo seja cumprido. Percebe? Então é uma ideia que me ajuda muito a pensar que talvez Deus não fure pneus, talvez ele fure, tá? Talvez ele fure alguns, mas talvez ele não esteja furando todos os pneus da vida, mas ele esteja usando pneus furados para ensinar coisas pra gente. Ou seja, ele esteja usando términos de relacionamento, casos de doenças, situações que a gente vive no dia a dia, perdas, para poder, ele trabalha por meio disso para formar em mim um propósito, né? E não que ele ordene isso. Sim. É uma ideia legal para pensar também. A gente falou, acho que de todos os pontos da morte. Se você que está ouvindo a gente, enfim, quer entender mais de algumas coisas, a gente fez um podcast lá no Metanoia 8 sobre a morte. E aí é bem profundo, bem complexo. Então, se você quiser entender o que a gente crê sobre a morte, sobre esse término, que para nós não é um término, é só uma passagem, enfim, vai lá no podcast Metanoia 8. E antes de terminar, eu queria ler um texto que acho que pra gente é fundamental nessa nossa caminhada. E já deixo também uma propaganda dizendo que muito em breve a gente vai fazer um podcast sobre Novo Céu, Nova Terra. A gente já falou disso, que a gente ia fazer, a gente não fez ainda. Tem várias perguntas, né? Mas a gente vai fazer. Aliás, uma das ideias do sofrimento, eu sei que você vai falar disso talvez no final agora, que vai para fechar, é isso, né? O sofrimento é uma eterna memória constante pra gente de que o nosso lugar não é aqui. É isso. Ele aponta para um lugar que é perfeito. Então, se está sofrendo aqui, fica tranquilo. É assim mesmo, é porque não é aqui o seu lugar ainda. Você ainda não chegou. Fique em paz. É uma eterna memória de que, para você não ficar contente com isso aqui. É isso. Percebe? Muita gente está no meio dessa vida que é ruim e ainda fala: puxa, mas tá tão bom aqui. Sabe aquela ideia? Mundão, acaba não, mundão. É bom demais. Então, sabe? Então, o sofrimento é aquele incômodo para te falar: não, peraí. Isso aqui não é o teu lugar, não. Tem coisa melhor por aí. Exato. Minha esposa fala todo dia, cara, assim... Cara, ela vê coisas, né, diversas. Ela fala: eu não sou daqui, cara. Eu não sou daqui. Essa é a eterna memória. Todo dia ela fala Você isso. vê um sofrimento e fala: não é aqui, não é desse jeito. E aí vem o texto de Apocalipse 21, de 1 a 7,
que crava isso, e eu queria encerrar com esse texto que diz: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Eu estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. É isso. Deixo aquele convite de sempre para você. Espero que tenha sido mais um episódio de muita metanoia. Mande seu e-mail pra gente, podcastmetanoia@gmail.com. Entre no nosso portal, portalmetanoia.com, e esteja sempre com a gente. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Felipe, Rô, Ismael, obrigado mais uma vez. Mais um Metanoia. Semana que vem a gente volta com muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.